Hoje é terça-feira e o clube ainda não trouxe esse nome. Mas, além do Grêmio, o Botafogo também estaria de olho nesse treinador, porque pode perder o Arthur Jorge, né? Já que ele ficou com os holofotes todos sobre ele, né? Depois do título aí do Brasileirão e também da Libertadores. Desenrola essa pra gente, Léo. Não, o Grêmio está fazendo uma série de entrevistas com técnicos. Uma informação que o César tinha, que eu também tinha, a gente bateu junto, né, César? É de que lá em Bragança Paulista, essa informação de que o Grêmio estaria interessado, de olho ou sondado o Caixinha é do final de novembro. Ou seja, o Grêmio já tinha um planejamento de não contar com o Renato. O Grêmio já sabia e o Grêmio já estava olhando o mercado. Demora para fazer o movimento, porque a entrevista foi no domingo. Depois o César recebeu a confirmação de que... Ontem à noite, pelo que a gente... Não, domingo? Hoje domingo, é terça. hoje é Domingo terça, à noite. exatamente. Ele teria conversado. Então, assim, quando o Grêmio conversa com o Caixinha, tem a questão do Arthur Jorge. O Arthur Jorge, quando volta de Doha no voo, causou até um desconforto, que já estava falando, da possibilidade de ir embora, da proposta. E isso causou uma situação ruim no voo do Botafogo, inclusive. Eu não sei se ele fica, porque a proposta dos árabes é muito alta. E aí o Botafogo, com todo o projeto que tem. O Botafogo tem dinheiro para investir, o Botafogo tem Libertadores e o Botafogo tem Mundial. Então o projeto do Botafogo ele é muito mais atraente. O erro de demorar a tomar uma decisão é que daqui a pouco tu tem concorrentes mais fortes chegando junto. Falei isso no bate-bola domingo de noite. Falei sobre isso. Quando começou a surgir a especulação de que Botafogo e Palmeiras poderiam perder seus treinadores, o Arthur Rocha e o Abel Ferreira, respectivamente, eu falei, o Grêmio vai ganhar concorrência com os caras. E tá aí, ó. Pedro Caixinha, que seria o nome, o Grêmio. Aí sim eu acho que o Grêmio patinou. Mas também aí não é absolver os caras e tal. Mas o departamento de futebol do Grêmio ele é consolidado somente no início dessa semana. Sabe que eu tô gostando dos movimentos do Grêmio, né? Eu acho que esse nome indica algumas coisas, tá? É claro que o ideal é que o Grêmio tenha o treinador daqui a 10 minutos, seja anunciado, e isso possa dar início à segunda etapa, que é começar a trazer jogadores, é evidente. Mas eu acho que o Grêmio agiu bem até agora. O Grêmio teve muito cuidado com o Renato, muito cuidado, para não criar nenhum tipo de repercussão, para não ter graves problemas. O Grêmio fez contatos e buscou informações com treinadores que são disruptivos, que estão caminhando para um outro mundo no futebol. Aquela era de processos mais do ponto de vista de confraria, de vem cá que aqui comigo joga, isso termina a partir da ideia dos treinadores que o Grêmio procurou, sobretudo alguns nomes que a gente soube que o Grêmio buscou informações e já confirmada aí a informação de que o Grêmio entrevistou um treinador português como Caixinha, que tem um método muito particular de trabalhar. Então o Grêmio quebra essas rotinas. Eu estou muito satisfeito com esse movimento. Se vai ser o Caixinha ou não, a informação que nós temos é que a tendência é muito grande que seja o Caixinha, tá? Muito grande. Mas o Grêmio estaria, e isso é uma informação que a gente também às vezes tem um pouco de dificuldade de conseguir confirmar, o Grêmio estaria ainda esperando por um grande nome da Europa. Inclusive a informação que eu tenho é que é um português. Mas a gente não lê quem é, né? A gente não consegue, não é uma coisa tão simples. Como assim esperando? E quando tu espera, Vaguinha, e aí tu tem toda a razão, quando tu espera, tu cria riscos, né? Tu cria riscos. Um deles é que as coisas se definam diferente em algum clube, e aí vem uma informação que pro gremista é muito boa. O Caixinha está sendo cogitado pelo melhor trabalho do Brasil hoje. O melhor trabalho do Brasil hoje é o trabalho do Botafogo, certo ou errado? Não é. E ele estaria sendo cogitado pelo melhor trabalho do Brasil, que valoriza o interesse do Grêmio. Vai chegar numa estrutura pronta, né, que está formada. O Caixinha é um cara que joga numa ideia de futebol agressivo, de transição rápida, de muita velocidade. O Bragantino entregava isso, porque o Bragantino é um time jovem, e aí o Grêmio vai ter que se atentar para isso. Vai precisar dar uma equilibrada no grupo, na questão da idade. Jogava num 4-3-3 com 2 extremas, um centroavante, né? O meio-campo com 2 caras, 1 mais 5,
o 8, que seria um cara de vai e vem, e um meia. Ou seja, é um futebol interessante e o Grêmio tem peças para isso, hein? Qual o esquema dele? Desculpa, Léo. 4-3-3. 4-3-3. Só que ele normalmente, ontem a gente estudou bem isso. Em alguns casos ele usou 2 homens por dentro e usou 4-4-2, pouquíssimas vezes. Mas ele nos 4-4-2, um losango ou 2 linhas de 4? 2 linhas de 4, 2 caras abertos. Mas muito pouco. O que ele usa mesmo é 4-3-3. O trabalho do Santos Laguna é todo baseado no 4-3-3. Como é que faz isso, né? 2 volantes e um meia? 2 volantes, um meia, mas um meia... volante. Não. Um homem centralizado e 2 médios. Ele jogava com o Raul, por exemplo, o Raul, que é o 5, né, que até perdeu espaço, que teve lesão no jogo, que para mim era o melhor 5 do Brasil até 2021. E aí um segundo, que é o Lucas Evangelista, que é um cara... Não pode ser preguiçoso, é o cara que tem que ir e voltar. E o meia não é... Mãozinha, não é açucareiro. Tá, mas ele usa o centroavante lá. Usa o Sacha, usava o Sacha no centroavante de movimentação. O Grêmio tem o Bright White. Pode ser E um aí... 4-3-2-1 também, né? Dependendo. Vezes, assim. Mas, por exemplo, ele jogava com o Elinho de um lado e o Coelho do outro. 2 pontas que voltam muito. Sim. Porque tu precisa ajudar esses laterais. O Elinho, por exemplo, o Elinho de origem é meia, inclusive, né? O Elinho começa do São Paulo como meia e depois aquela linha que a gente discute, aí depois que vai para extrema, pela habilidade. Era um cara de muita intensidade. Então, assim, todo mundo corre, todo mundo se entrega. Até para que possa jogar com esses jogadores de características também ofensivas. Pois é, o Grêmio vai precisar de um time com bastante fôlego, né? Dentro da análise, é exatamente isso. Dentro da análise do Léo, a informação que surge, e para mim essa é definitiva. E por que eu quero que o Grêmio defina? Hoje eu, inclusive, usei de manhã na coluna a ordem do dia. O Grêmio precisa definir isso pelo seguinte. Isso muda totalmente o grupo de jogadores do Grêmio. Totalmente. O Grêmio, por exemplo, vai precisar de zagueiros construtores e velozes. Os zagueiros dele saem jogando de trás. Isso, e velozes. O Grêmio não pode ter zagueiro lento. Por quê? Porque ele joga em bloco e sempre pressionando a bola. Então, por exemplo, tu não pode ter esse espaçamento, tu não pode imaginar a tua zaga jogando dentro da tua área, não. Ele vai jogar pressionando todo o tempo. E principalmente, que é o que tu disseste, intensidade. Tu tocou num ponto fundamental. Aquilo que eu disse ontem, que se o Grêmio tem que definir o técnico, daqui a pouco o técnico é um zagueiro que saiba sair jogando. O zagueiro dele era o Léo Ortiz, tanto é que o Léo Ortiz sai, ele perde o Léo Ortiz e o Elinho, o trabalho dele decresce. Ali que acaba, né? Então, assim, ele vai ter que ter 2 zagueiros para sair jogando e rápidos, porque como o teu time vai jogar numa postura mais ofensiva, tu tem que ter zagueiro rápido e laterais rápidos para, no momento de perder a bola, ter o pé de pressiona. Olha só o que o Schenck pessoal pode tá nos mandando. ajudar, só pra gente muita gente questiona o trabalho do Caixinha no Bragantino por esse final de trabalho. Não, mas pode ter sido um final de trabalho ruim, mas o Bragantino fez a melhor campanha da sua história nos pontos corridos com o Caixinha no Não, passado. eu sei. Ele levou para pré-Libertadores. No primeiro ano, ele tá até a última rodada, até as 2 últimas rodadas no primeiro ano, ele tá ali entre os 5 primeiros, inclusive brigando para ser campeão brasileiro, né? Ou ali na dúvida, assim, mais ou menos como o Inter fez o campeonato. E depois ele termina em 6º, Ele chegou a liderar o brasileiro. Sim. Isso, chega a liderar. No segundo ano, tem uma curiosidade. O time perde o Léo Ortiz na janela e perde o Elinho. No dia que ele perde o Elinho é no jogo contra o Grêmio. Peguem aí a data do Grêmio, não me lembro do jogo. O Schenck pode nos ajudar enquanto eu estou desenvolvendo o raciocínio. Curitiba? Não. O jogo contra o Grêmio é o jogo... 15 de setembro. 15 de setembro, que é o jogo 2-2 lá, que o Reinaldo falha. A partir daquele dia... Vinicinho, eu tava no jogo contigo. Isso. Aí o César disse assim, tomei um gol do Vinicinho. A partir daquele dia, Léo... Mas eu acho que o Inter tomou um gol do Vinicinho também, não? Não sei. Teve no empate lá contra o Bragantino, acho que tomou um gol do Vinicinho. Vinicinho é o algoz da dupla. Mas o Aguinha, naquele dia que ele perde o Elinho, o Elinho já não joga naquele dia. Tá, John e Vitinho fizeram os gols ali do jogo do Inter. Ele não ganha mais. Sabia? Ele não ganha mais. Eles vão ganhar um jogo do Atlético Paranaense. Sim, mas já é com o Ceará. Ou seja, 15 de setembro eles voltam a ganhar em dezembro. Ele sai com 7 jogos sem ganhar. Imagina. Foram 12 jogos sem ganhar, contando esse contra o Grêmio. Então, até se o Schenck tá olhando, seria legal a gente ver que colocação eles estavam na tabela nesse enfrentamento contra o Grêmio. Tá. Nesse enfrentamento, eu acho que ali eles já não estavam muito bem. Tá, eu vou ler alguns comentários que estão chegando por aqui sobre esse assunto. O Max Rodrigues diz que o Caixinha é um bom técnico, entende de tática. O Marafiga
Caixinha é bom técnico, ofensivo, marcação alta, atualizado, porém precisa ter jogadores com essas características. Foi isso que a gente falou por Mas aqui, assim, né? o Grêmio tem o Aravena de um lado, se recuperar o Nathan Fernandes, pode ser o Nathan Fernandes do outro. Tá? O Grêmio tem 2 centroavantes de movimentação, mais o Bright White mais ainda. O Grêmio vai ter que buscar um 5. Sabe o que ele vai botar do lado? Sabe o que ele vai botar do lado? Esses extremas que ele jogou... Eu olhei ontem 2 jogos do Santos Laguna. Tá com E curiosamente, você quer o goleiro. rapaz? Sabe o que era o goleiro? Você quer o goleiro? O Marquezinho era o goleiro. Quando ele foi treinador. Faz tempo já. O Marquezinho era o goleiro no México. Ele tá com muito tempo, tanto que ele já passou aqui do fio Isso. inteiro de 6 minutos. Mas só ele segue colocando, falando. Vai. só colocando, ele tem na extrema também, não é um modelo Aravena. São os caras também construtores, que botam o pé dentro no meio do campo, entendeu? Parabéns, então, pela tua análise. Amarelinho pro CCD, porque ele tá se explanando demais aqui, além do tempo permitido no Segue Ele o está Fio. empolgado com o Caixinho, pá. Exatamente. O Sidney Bandeira pergunta por que esse cara de amarelo não se candidata a treinador do Grêmio. Nós fizemos essa pergunta para ele ontem aqui, se ele tinha sido procurado, se o Grêmio tinha feito ligações para ele. Esse cara de amarelo se chama Léo Oliveira e é um dos maiores entendedores de técnica e tática do futebol mundial, rapaz. Respeita esse rapaz. E eu tenho um compromisso com o time do esporte da RBS. Aí eu não posso deixá-los no momento desse. A gente está fazendo um processo de reformulação. Alguns jogadores, inclusive, já foram. Olha só as mensagens subliminares desse programa. As mensagens subliminares desse programa. Olha os dizeres que estão na camiseta amarela desse senhor. Mostra, levanta. Quando eles atacam, nós defendemos. Quando nós atacamos, azar deles. Isso aqui é a camisa do Caixinha. É a camisa do Caixinha, César. O Caixinha ele tá usando a camisa do Caixinha. Eu acho que ele veio apoiar o Caixinha aqui no programa. O Léo veio com a camisa apoiando a contratação de Pedro Caixinha, Léo. Tu não tem vergonha? Ah, e outra, o Caixinha tinha no Bragantino um auxiliar português, um espanhol, e o preparador físico dele era grego. Nossa! Só que o preparador físico, a apuração do Simon Bianchini, Não tá trabalhando mais com ele. brilhante Simon, o Simon apurou e viu, o Simon, olha o que é o Simon. Ele foi no LinkedIn Gente do céu. e aí o cara botou uma carta dizendo que não trabalhava mais com o Caixinha. Mas seria lindo ver um preparador físico grego em Porto Mas olha aqui, ó. Mas pode ser também uma homenagem a Abel Braga. Pra dentro deles. Pode ser também uma homenagem. Ele é enigmático. Tá, olha aqui, ó, segura um pouco, tá? Segura um pouco. Não começa a falar outra tese aqui agora, encerrou. Tá comigo aqui a palavra, por favor. Só pra responder vocês, o Bragantino era 12º colocado depois desse empate em 2-2 com o Grêmio. O CCD perguntou, então, o Bragantino era 12º naquele enfrentamento com o Tricolor e depois ficou 12 jogos sem vencer.